Boa tarde, pessoal. Dando início aqui ao terceiro dia com o Felipe Ignato. Hoje ele vai estar falando dos cavalos novos 7 anos, tá? Vou esperar ele entrar aqui. Opa. Já vou mandar o convite. Tá entrando já, tá? Ó o Cleiton aí. E aí, Panelinha, Tá? me escuta? Pedrinho, tudo tranquilo, escutando. E aí? Top, também te escuto. Boa. Então vamos lá. Vamos lá introduzir. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, bom dia. Boa E tarde já aí. boa noite também para quem está já na Bélgica, França e etc. aí. Top. E quer introduzir ou eu já anuncio aqui como é que é a situação, Não, Pedrinho? já pode, fica à vontade, Panelinha. Já toma a rédea aí do negócio. Tá, então, bom, hoje com 7 anos, a gente vai evoluir um pouquinho os exercícios. A minha ideia foi deixar na pista, se vocês verem, tá exatamente a mesma coisa. Não é que eu seja preguiçoso e não queira mudar os exercícios, mas é justamente para mostrar que, bom, o que eu vou fazer hoje com esse daqui, os 5 anos, é muito cedo, porque isso, mesmo que sejam os mesmos exercícios, tudo no mesmo lugar, fica um pouco mais complexo, tá? Claro. Pedrinho, a minha ideia de abertura era estar logo aqui atrás do picadeiro coberto, tem uma pista pequena, em que eu ia estar deixando ela trotar em liberdade com o Cleiton, mas atada igual ela estava atada aqui agora, tá? Aham, Choveu agora na última meia hora torrencialmente aham, e eu não quis arriscar. certo. E já vamos começar aqui dentro. Quem está me vendo aí de novo com a guia pode ficar tranquilo. Não, ainda vou, calma. Tá, abaixou o estribo lá? Sobe ele para mim. Hoje a gente não precisa tirar o estribo porque eu estava aqui andando um pouquinho com ela na guia, mas eu não vou dar guia, tá? Vocês Aham, já vão entender aqui o princípio do nosso aquecimento. O pessoal pode ficar tranquilo que não vai precisar falar, lá vem o chato outra vez, dando guia no cavalo, vamos ficar vendo ele dar guia. Não, hoje a ideia é diferente. A liberdade, ela ia me servir, porque eu gosto e acho muito bom quando você tem um cavalo com medo, que não é o caso dessa égua aqui, essa égua ela é distraída, ela olha, ela fica um pouco atenta no que está em volta, mas no obstáculo em si eu não tenho problema nenhum. Mas bom, como é ela que a gente tinha que usar hoje, quem sabe ela até não me dá um problema ali, vamos ver. Mas a ideia, eu não sei se vocês estão conseguindo, se a Chica dá uma filmada aí, eu introduzi aqui hoje, um e buraquinho. eu achava bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, principalmente com o cavalo mais novo, óbvio que com o cavalo de 7 anos já passou fosso em várias pistas por aí afora, mas eu não podia fazer isso com os 5 anos, porque senão já ficou um pouco extenso e cansativa a quantidade de informação que eu dei para os 5 anos. Mas, bom, isso daqui vai dar para usar para um cavalo, obviamente, de 4 a 5 anos. Tá? Eu falava da questão da liberdade, que você baixando aquela adrenalina, o cavalo já começa a se concentrar mais em você e menos no que está em volta. Infelizmente, eu não pude ter a ajuda da liberdade. Claro.
porque já ia me facilitar muito ela estar mais concentrada no que eu estou pedindo. Mas, de qualquer maneira, já trotei ela aqui um pouco. Você viu a hora que você entrou, eu ainda estava com ela. Alguém perguntou aí de rédea auxiliar. Bom, já me serviu aqui como uma rédea fixa. Não sei se vocês chegaram a ver logo na entrada. Por mais que eu tenha colocado a rédea de atar, a rédea fixa, ela não estava bloqueada e nem passando o nariz para trás da linha da vertical, tá? Eu colocando em liberdade o cavalo, eu também não puxo. O que eu faço é limitar o poder dele de escapar e sair correndo, tá? Claro. Mas eu não puxo a rédea fazendo o cavalo ficar dobrado, mal quebrado aqui na nuca, com possibilidades depois dele desenvolver o famoso encapotar, né, que já me prejudica depois no meu trabalho. Claro. Eu acho que a primeira ideia aqui eu tiro justamente as rédeas para deixar ela um pouco livre e para ela ganhar coragem e poder ver o que ela tem um pouco a liberdade de falar, o que é isso daqui? Então, se possível, é deixar mesmo chegar o mais perto possível. Se o cavalo for curioso, vai cheirar, pode se assustar e andar para trás, tentar de uma maneira deixar com que ele sinta-se confortável. Pode ter cavalo muito jovem que tem medo do azul ou do preto, enfim, são as cores aí mais que eles se assustam mais e mais chamativa, que não queira chegar perto disso, tá? Então eu, para já não estar montado e apertar e empurrar, eu gosto primeiro, se um cavalo tivesse 4 ou 5 anos, de fazer ele naturalmente e por si próprio ganhar coragem e conseguir se aproximar do salto, tá? Quando eu tenho um cavalo que se assusta muito, que eu já vejo, que eu chego na frente do fosso e me dá um salto de 1 metro para cima e dá aquele salto que se recebe longe e que realmente aquilo ali, ele já demonstrou que vai custar ele relaxar e passar por cima daquilo ali, eu gosto de começar o mais estreito possível. Tá? Se você for ver, tá quase na mesma dimensão da vara. Tá um pouquinho, como se fosse uma vara de marcação. Tá? E a partir daí, isso é um plástico em que eu vou alargando ele. Tá? Esse plástico aí ele vai se abrindo. Vocês já vão ver que depois eu não vou deixar ela só nesse comodismo aqui e nessa situação. Eu vou... Vamos ver se ela passa por aqui. Se ela tiver confiança em mim, ela mais ou menos vai me seguir, tá? Bom, visto isso... Comentários, tá, pessoal? Deixa ele começar a executar mesmo. É bom que... Visto isso... Conversando. Vocês vão ver a marca por aqui dos cascos, é porque ela já trotou um pouco, tá? Não galopei ela. Se ela tivesse ido em liberdade, eu tentaria hoje manter... Pode ser aqui mesmo, Cleito. Tentaria que ela não galopasse em liberdade, tá? Lembra daquilo que eu falei do combustível. Eu tenho hoje aqui uma atividade com ela, que, bom, ela estando em liberdade ia me ajudar a que ela se concentrasse mais em mim, porque ela já ia ter perdido ali um pouco de euforia. Mas eu não quero ter um cavalo cansado para trabalhar nele aqui, tá?
Claro. Ah, olha, eu estou fazendo uma coisa aqui que às vezes é bom também dizer. Se for ver, eu tô com o meu estribo na sela na hora de apertar a barrigueira, tá? Eu acho que com um cavalo de 4, 5 anos, aliás, depois a gente ganha essa habitude, esse hábito Vira costume, né? E vira costume, claro. Tal como mexer no estribo, eu também não tiro o pé do estribo para mexer no meu estribo, tá? Isso eu vim aprender aqui, o Neco fazia assim, a gente vê, copia e depois a gente entende que, na verdade, tudo tem um significado, né? Se um cavalo de 4 anos eu tô sem o pé no estribo, puxando, ó, o estribo tá solto aqui balançando, eu vou apertar, ele se assusta, sei lá, com um galho da planta que caiu, e ele corre, eu tô sem o estribo no pé, se eu tiver com o estribo no pé, eu já tô firme a cavalo novamente, tá? Certo? Enfim, pois são hábitos que, bom, alguns ganham hábitos, outros não, mas eu vou dar uma esquentadinha nela aqui a trote. E a minha ideia aqui agora, ela já está um pouco aquecida, vai ser colocar ou ter a certeza que ela está na minha perna, tá? Não de uma maneira provocativa, mas numa certa fase inicial é importante a gente ir para um salto novo em que o cavalo tem um pouco de medo e a gente sentir que o cavalo está avançando. A gente vai colocar a perna e ele vai avançar, tá? Depois, a outra situação que eu vou fazer aqui agora, vou começar a fazer com ela, ver se ela escuta a minha perna, transição, e ela vai do lado do azul sem nenhum problema, tá? Agora, quando eu fizer aqui nesse, ela vai olhar ali, eu tenho ela um pouco mais encurvada, e a minha perna de dentro empurra ela contra o azul. Não sei se ela quis parar ali para estrumar. Então, eu aconselho experimentarem, tentar fazer o cavalo chegar perto do obstáculo, vindo dessa maneira lateralmente, tá? Era isso que eu ia te perguntar. No concurso, quando você sente que teu cavalo está olhando, a melhor maneira é essa de mostrar o obstáculo do que chegar de frente, não é isso, Conelinha? Ao menos foi a maneira que eu aprendi, tá? Fazer isso, o cavalo ele vai avançar daquele ponto da saída, né? Vamos dizer, entrei na minha curva. E quando eu sair da curva, eu começo a tentar fazer ele ir em uma seção a perna, tá? Contra o obstáculo. Mas você vai colocar ele na tua perna e ele vai avançar na tua perna, muito mais fácil se você fizer dessa maneira do que se você for de frente contra o obstáculo, tá? E de frente contra o obstáculo, você está sempre dando a possibilidade dele olhar para aquilo, frear e vir para trás. Entendi. Tá? E aí você começa um processo que eu acho que é o intuito natural da gente empurrar o cavalo contra, né? Ele vem para trás, você empurra, só que o cavalo vai, por mais que ele esteja na tua perna, também não é associar, porque ele vai associar o medo dele de chegar lá perto com uma pressão tua que faz ele entrar em pânico, talvez, tá? Aí mais vale, ou você vir galopando com um mega galope lá de trás, empurrando ele para frente, conforme ele vai freando, você continua empurrando, ele dá um salto gigantesco, também é uma possibilidade, mas depois você vai demorar mais tempo para recuperar
Exato, você vai demorar mais tempo para recuperar esse salto, tá? Então, eu acho que convém primeiro mostrar dessa maneira. Mas o melhor ainda é, se eu fizer as etapas como eu fiz, venho na mão, passo do lado, você queira ou não, o cavalo já vai, é diferente você entrar dentro do picadeiro, ela olhar para aquilo e você já meter a perna contra isso daqui, entendeu? Por isso que eu, de novo, eu comecei de baixo, pé a terra, e aqui eu vou aproveitando que eu estou passando perto e vou fazendo o que o Necão sempre falava pra gente, e desossando, tá? Então eu vou colocando ela aqui na minha perna, tá? E ela já vai, de eu virar para um lado, virar para o outro, coisa, ela já vai começando, além de eu buscar que ela consiga descontrair, eu já vou tendo uma certeza de que quando eu for contra o salto, ela está reativa, tá? Então aí duas coisas fundamentais, é ter o cavalo impulsionado e ter o cavalo reativo na tua perna, tá? Você viu? Eu mal encostei, ela já saiu a galope. Com o cavalo de 4 anos, vão me perguntar, galope, trote, se o cavalo chegar ali perto, cheirar e tal, por que não tentar vir ao trote, tá? Uhum. Agora, realmente, se o cavalo, se observar que a reação do cavalo é ficar encolhido na perna e não querer avançar, mas vale você criar um pouquinho de impulsão, tá? Uhum. Como se você fosse saltar um rio e ter o cavalo, sentir que o cavalo está entre a tua mão e a tua perna, e aí vai te ajudar a enfrentar esse salto. Boa, já vou mostrar um pouquinho aqui para ela. Os outros, enquanto o Cleiton já abre e coloca uma vara do cavalete para mim, do trote, Cleiton. Pode ser aquela ali que está mais perto. Coloca ela em cima. Tira o taco do... Pode ser em cima, aí, isso. Tá um pouquinho aberto assim, isso. Tá? Tira o taco e abre o plástico pra cá, Cleiton. Aqui agora eu vou estar fazendo só pela esquerda, tá? Aham. Uhum. É natural da égua mais velha, né? Ela já está numa posição de nuca mais alta, né, Panelinha? Pedrinho, essa égua, essa é a posição natural dela, tá? Isso não é por ela já ter mais idade, tá? Isso não fui eu que levantei ela, tá? E eu também vou buscar aqui com ela, que ela, igual aos meus outros cavalos, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui o estribo e conectar ela. Eu vou buscar também que ela, uma vez que ela esteja na minha perna e que eu faça um exercício, vamos fazer aqui já uma coisa mais complexa com um cavalo de mais idade, que ela também vá lá embaixo, tá? Agora, vocês vão me ver saltar ela, ela por si só é uma égua que tem um equilíbrio naturalmente, a qualidade de galope dela é muito boa,
e ela tem esse equilíbrio um pouco mais levantado. Eu não vou amarrar ela e botar ela embaixo, porque é mais bonitinho, o cavalo tá com a cabecinha, tá me entendendo? Claro. Você gosta como de saltar seus cavalos? Em que posição? No estilo dela, não um pouco mais estendido o pescoço? A nossa ideia é tentar trazer o cavalo o mais curto possível, de trás para frente, tá? E depois, óbvio, que eu tenho uma tríplice, eu tenho um oxer, quanto mais eu conseguir ter essa liberdade para ele usar o dorso, melhor vai ser o mecanismo dele de salto, tá? Agora, se eu estou numa prova de velocidade e essa égua, ou num desempate, e essa égua, a tendência dela natural é essa, eu respeito a tendência dela natural, tá? Agora, não é que eu goste ou que eu desgoste. O Hula Hoop, o cavalo do Cássio, com a boca que ele tem, não dá para eu montar ele com 2 dedos, com a cabecinha, né, americano. Não dá, é um tipo de... cada cavalo tem a sua morfologia, a gente tem que saber respeitar ela. Depois a gente faz o trabalho necessário para eles ganharem engajamento e conexão com o cavaleiro, mas eu, sinceramente, eu não estou nem um pouco me importando como é que está a cabeça dela ou como é que está a cabeça do Hula Hoop, tá? Eu me refiro, claro, eu estou me preocupando... Assim, o estilo do cavaleiro, né? Eu particularmente gosto de saltar um cavalo com a posição da cabeça dela. Aí acabo que trabalho a maioria dos cavalos nessa posição, né? Assim, tá. O seu estilo particular de montar, vocês montam melhor um cavalo nessa posição ou no pescoço mais estendido? Essa é a pergunta no estilo de montaria seu. Eu acho que o estilo da minha montaria acaba tendo que se adaptar um pouco à maneira de cada cavalo, Pedrinho. Claro. Eu adoro montar essa égua, por exemplo. Tá? Mas eu não posso agora me dar o luxo de sair experimentando e comprando cavalo que tenham todos o equilíbrio dela e o posicionamento dela de frente ao salto dessa maneira. Então, aquilo, né? Colocar os estilos de cavalo no estilo dela, né? Também. É adaptar um pouco... Isso é até uma pergunta legal que você fez, porque as pessoas, quem estiver acompanhando aí, vai estar me ouvindo falar, e eu estou passando uma parte técnica, mas eu vou falar, não, mas eu vejo ele no aquecimento, e ele está mastigando, está dobrando, e está engajando, e está fazendo. Mas uma coisa é muito clara, que o que eu estou fazendo ali no concurso para tirar o rendimento do meu cavalo não significa que eu esteja fazendo aquilo de uma maneira forçada, tá? E que em casa, eu acho que até, por um lado, isso está sendo bom, porque vamos dizer que pode, bom, quem me conhece não é bom, não é mal, mas tem muita gente, talvez, aqui, agora, em Portugal, que vai estar se surpreendendo e falando, pô, meu, na verdade, ele é mais leve a cavalo do que eu imaginava. Mas, isso tudo vai dependendo daquilo que a gente precisa do cavalo no momento, tá? Eu já estou brincando aqui um pouquinho, tá? Tá, Cleito, pode subir ali a cruzada para mim, fazendo favor? Tá, ela passou lá bem descontraída. Eu vou brincar aqui agora, parecido com os 6 anos ontem. Eu coloco ela aqui no círculo, talvez vou fazer um círculo pequeno. Só as 2 cruzadas, Cleito. Segurar aqui ela na esquina.
Vamos lá fazer a mesma coisa para o outro lado. Ah, isso aqui é mais do mesmo, vocês já viram. Aham. Vou deixar ela avançar um pouco. Agora eu vou passar aquele exercício do meio, Pedrinho, fazendo esquerda a esquerda. Tá? Vou entrar pela esquerda, vou sair pela esquerda. Posso talvez juntar nesse daqui também. Vamos mudar de direção e fazer a mesma coisa para o outro lado. Aqui você está vendo que eu estou usando, a gente falou ontem a respeito da cruz, eu vou fazer mais uma vez, eu vou colocar um pouquinho mais de perna esquerda, tá? Aham. Para ela ter realmente a referência de que eu vou para a direita. Boa. Vou agora aqui fazer para o outro lado, essa vermelha, e vou parar ela sem ela mudar de pé. Perfeito. Olha ela recuando com a nuca lá embaixo, né? Você vê que ela carrega o equilíbrio dela mais em cima na hora de saltar, mas eu já começo a ter uma força nas costas dela, que ela já é capaz de sustentar o corpo dela. Isso também é... Essa respirada você gosta quando ele termina, né? Ah, isso é... Ó, só uma massagem. Cleito, isso aí tá bom? Você vai fazer o seguinte. As duas varas da cruzada, coloca elas juntas para mim, no chão. Já vamos entrar aqui na parte da... A primeira coisa é jogar aquelas duas também no chão. As antiparas põe ali de óxido para mim. Para-flanco aí que a gente fala no Brasil, né? Tá, Pedrinho. Eu estava falando o quanto é bom ir tentando, experimentando, você conseguir diminuir a tua amplitude com o cavalo fechado na tua perna. Tá? Não estou na espora, mas é deixar o cavalo lento e extenso. Tá? Ela falha um pouquinho, tá? Ela não se aguenta ainda. Eu tenho que estar aqui atento, porque senão ela para as costas e cai a trote em qualquer momento. Ali ela quase foi a passo, e é essa a ideia. Tá? O que eu estou querendo com isso? É muito difícil, eu pelo menos não vejo ninguém correndo com o ombro para frente da linha vertical do calcanhar, né, e da cintura. Se tentar, é muito mais difícil, né? Então você precisa de um fortalecimento, e com o cavalo é a mesma coisa, tá? Se você colocar ele num andamento e tentar fazer ele chegar o mais embaixo lá possível, e ainda mais dessa maneira, né? Ele vai, por si só, já é um exercício. Pode colocar, ó, que você Cleiton, uma vara dessa daqui, ó. A vara de trás não precisa. Coloca ela no chão para mim. Ok. Pode alargar já um pouquinho, Cleiton, que está muito estreito. Que aqui... Tá. Bom,
Eu vou entrar aqui um pouco numa parte de plano de um cavalo já mais evoluído. Isso não significa que a gente tenha que esperar ele fazer 7 anos para desenvolver. Pode ser quadrado, Cleiton. Não, deixa a marcação normal do lado de lá. Pode ser mais um ainda para ficar quadrado. Agora, se me perguntarem a respeito do contragalope, que idade que o cavalo deve começar a tentar do lado daqui? Isso. Se equilibrar e aguentar o peso dele num galope contrário, na verdade, eu acho que em algum pouco tempo, com aquele meu alazão de 5 anos, eu já vou começar a conseguir trabalhar isso, tá? Uhum. Para já, eu tenho feito com que ele faça esse exercício lateral. Vamos pegar aqui a linha do meio, trabalhar em 2 pistas e conseguir fazer ele apoiar, tá? Pé direito vai no anterior esquerdo, eu atraso um pouquinho a perna direita, tá vendo aí, né? Perfeito. E conforme eu estou sentindo que ele está se aguentando e entrando aqui na curva na maneira correta e aguentando o equilíbrio, daqui a pouco eu consigo desenvolver um contragalope em que ele vai ter que buscar um outro equilíbrio desconhecido para ele, tá? Agora, é o cavalo que vai demonstrar, não sei se com 5, 5,5, se com 6 ele vai fazer bem. O que eu acho interessante é ter uma largura de pista para um cavalo jovem, ter uma largura de pista maior, tá? Facilita o ângulo das 2 esquinas, tá bom? Eu sinto essa dificuldade no picadeiro de fazer um contragalope com um cavalo que não tem tanta facilidade. Claro, para mim foi difícil naquele dia até manter um galope conectado com ele. Bom, pouco culpa aqui do meu sistema, do fone, do meu ouvido, mas a verdade é que, claro, que se eu for lá fora, eu tenho mais facilidade, porque eu ganho aquilo que eu falei ontem, que é a qualidade de galope, tá? Uhum. Agora, com ela, uma vez que eu demonstrei aqui esse exercício trote, vamos fazer ele a galope. Você vê que eu fui ali daquele lado e parei, justamente isso pode ser um primeiro passo, uma primeira etapa, tá? Sair da curva, passar por cima da vara, manter o cavalo na esquerda, fazer até a volta aqui, uhum. e depois manter o cavalo nas ajudas diagonais, na diagonal, perna direita, mão esquerda, tá? E eu aguento ele na esquerda e levo ele, tento não entrar na parede, vamos sair da parede, óbvio que com os 5 anos, só de eu conseguir que ele chegue ali em contragalope e se mantenha, tá bom, eu ainda não vou conseguir tirar ele da parede, talvez, tá? No começo, na iniciação. Perfeito. Agora, eu acho importante a gente falar que vai ser muito mais fácil se eu entrar na linha de 1/4, não na linha do meio, e buscar a diagonal o quanto antes. Porque se eu venho, Pedrinho, da diagonal aqui, por exemplo, da onde eu tô, tá? Em linha, a hora que eu chegar aqui na cerca, eu tenho já a curva que dificulta. Se eu conseguir vir lá já no contragalope, eu vou ter mais facilidade do cavalo se aguentar esse movimento, tá? Perfeito, perfeito. Ficou claro. Boa. Então vamos lá. Aqui na teoria é tudo muito bonito. Quem sabe faz ao vivo, mostra lá. Mas na prática... Vamos virar ela aqui uma vez para a esquerda, ó, tá? Ela estava quase tentando mudar de pé, como eu fiz a brincadeira aqui antes dela. Uhum. Agora eu vou um pouco mais pequeno, tá?
Ela mudou. Corrige. Agora, o que eu vou fazer com paciência? É fazer mais uma vez o esquerda aqui, tá? Eu vim fazer o lado mais difícil para ela, mas não faz mal. Vamos deixar ela passar. Eu também estava ali numa distância pequena e muito, talvez, pequenininho sentado, tá? Vou deixar ela crescer um pouco aqui, olha. Deixar ela desenvolver. Boa. Agora eu vou tentar colocar uma distância um pouquinho mais perto, mas com a mesma amplitude. E vou tentar aguentar ela. Boa. A importância de fazer contragalope. Ah, é uma maravilha de exercício, né? Eu adoro. Saio aqui na diagonal. Posso ir lá outra vez naquela esquina e voltar a fazer mais uma vez. Não vou fazer porque ela fez bem feito, tá? Uhum. E também a mesma coisa para o outro lado. Uhum. Eu tenho aqui as varas e acaba aqui por demonstrar uma maneira do cavalo entender que ele não vai se jogar para a esquerda quando ele chegar no apoio na parede e mudar de pé, tá? Então eu faço a vara e viro, faço a vara e viro. Quando eu vejo que ele já consegue se aguentar, então eu entro e encaixo o meu contragalope. Depois, você pode continuar no contragalope até a linha do fundo outra vez, faz uma transição, sai para o outro lado, ou pede a mudança de pé e sai para lá. Eu acho que aqui agora não tem mais muito objetivo a gente ficar fazendo aqui contragalope e não vou fazer para o outro lado, porque vamos passar para um próximo exercício. Empurra mais a vara, Cleiton, a marcação. Põe mais para dentro, encosta aí na... Tá, ok. Ela, quando chegou para você, ela devia ser bem ansiosa no contragalope, né, Panelinha? É ansiosa para tudo. Uhum. Tá? Até para comer. Isso é... Mas é dela isso. É aquilo que eu volto a me referir. Os cavalos hoje em dia estão cada vez mais leves e com mais sangue. Então a gente também tem que se adaptar um pouco a esse estilo, tá? Antes a gente tinha cavalo realmente que precisava do cara estar o tempo inteiro conectado porque senão o cavalo não andava para frente. Hoje mudou um pouco, né? Mudou um pouco não, mudou bastante, e ainda bem. Cleiton, afasta um pouquinho aí e vamos colocando, enquanto eu vou saltando aqui, o amarelo embaixo dos dois cones e a vara vermelha equilibrada no cone. Pedrinho, oi. A importância de um cavalo bem equilibrado no contragalope é a mesma importância da gente conseguir lidar com o equilíbrio deles para os dois lados. Uhum. Então, a Chica, que hoje é a nossa cameraman ali, está nos ajudando, enquanto o Cleiton está aqui embaixo, hoje ela me fez uma pergunta. Ela falou, Felipe, olha, eu ia até mandar essa pergunta, mas a gente está aqui. Eu vejo muito esse exercício aqui no círculo, e isso daqui pode ser lá na pista de fora ou aqui, eu coloco muitas vezes. Óbvio que eu trabalho também com picadeiro livre, sem vara nenhuma, tá? Mas esse exercício aqui, ela já identificou que é uma coisa que eu gosto muito. E a importância disso daqui é que você pode ver, você vai ter alguns cavalos teus que têm dificuldade de se receber ou para um lado ou para o outro. Isso daqui você acaba praticando e treinando ele a ser obrigado a corrigir o equilíbrio dele e fazer um direita-direita bem feito e esquerda-esquerda bem feito, tá? Panelinha, eu vejo esse exercício com o mesmo efeito também das transições, né? Vai lubrificando o cavalo vai passando e vai ficando cada vez com o corpo mais flexível. Mais solto, mais relaxado, né?
Porque queira ou não, você coloca num círculo e você em pouco tempo e em pouco espaço de galope, você passa por ali várias vezes. Então por isso que te dá essa sensação de lubrificado. Tá? Agora o objetivo disso daqui que eu quero é, vamos lá atrás agora, um cavalo que está aprendendo a saltar em liberdade com 3 anos. Qual é o lado que normalmente a gente vê nos leilões e coisa? É o lado do manuseio, o lado esquerdo. Então eles botam o cavalo solto em liberdade, o cavalo vai, salta em liberdade, mas você quer ou não, você tem uma parede do teu lado direito. Né? E vai ter cavalo que vai, quando entrar para o salto, sair um pouco da parede, joga o equilíbrio para esse lado e se recebe na direita. Uhum. Então nem sempre vai trabalhar a entrada e a saída à esquerda. Pode até não ter muita lógica isso que eu tô dizendo, porque, bom, vai ter cavalo que saltou só na vida dele em liberdade para a esquerda e tem dificuldade para a direita. Aí já é talvez... Cavalo de corrida, né? Você pega um cavalo que tem mais exatamente. Né? Exatamente. É um super exemplo. A de lá também, Cleito, desculpa. Vermelho e no... Oi, Pedrinho. Uma Amazona Top, acho que você conhece da Argentina, pergunta aqui, a Lucrécia Cessaroni. Olha, Lucrécia. Quantas vezes por semana você faz esse trabalho com um cavalo de 6 anos? Então, a gente volta ali naquela mesma parte física, né? Ela pode, no começo, se for vara no chão, ela pode passar 2 vezes por semana, tá? Uhum. Se ela tiver dificuldade um dia, ela já pode repetir no dia seguinte e já fazer com um saltinho. Perfeito. Cleito, para esse lado. O que a gente tem que tomar em consideração é da gente não aborrecer o cavalo o tempo inteiro, pedindo para ele sempre esse exercício, né, toda semana ou todo. Não tem... essa daqui agora está fazendo isso, não sei, vou ficar talvez 15 dias, 10 dias sem passar uma vara no chão nela. Essa daqui em cima do vermelho, para cá. Perfeito. Sabe aquele... Só para não perder o ponto do contra-galope também. O João Marcelo de Brasília, ele pergunta se você é a favor de galopar, fazer o contra-galope só reto ou encurvado. Então, vai depender também do tamanho da minha pista. Eu aqui, nessa largura, eu não sei se eu buscaria trazer retitude, porque, bom, eu tenho pouco ângulo aqui, então uma vez que eu entre no apoio, eu talvez mantenha, aqui quando eu chego aqui no meio, eu posso dar um pouquinho de encurvatura contrária e depois voltar outra vez aqui na linha de 1/4 e levar mais uma vez o meu cavalo em apoio para lá, enfim. E depois, uma vez que ele entrou em apoio, deixar ele reto outra vez até chegar lá e talvez até fazer uma transição reta e sair para o outro lado, com a encurvatura da direita. Sim, eu jogo com isso, mas talvez ver um pouco como o cavalo se adapta ao equilíbrio, tá? Eu não faria isso ainda numa idade prematura em que o cavalo ainda não está fazendo bem o contragalope, tá? Um cavalo experiente, o nível máximo do contragalope, ele no contragalope olhando para onde está indo, né? Perfeito. Bom, a última vez que eu fiz aqui, eu fiz esquerda, esquerda e fiz direita, direita, né? Agora eu vou começar a fazer esse oxer, entrando pela esquerda, saindo pela direita, entrando pela direita, saindo pela esquerda. Se eu vir que tem algum lado que ela está se debruçando ou jogando, eu poderia usar um corredor. Aí pegamos isso um pouco do Jos Lansing, que ele põe a ponta da vara aqui, tá? A outra ponta no chão, e principalmente quando você tem um obstáculo assim contra a parede, você fecha um pouquinho a ponta, tá? Agora, talvez, nesse momento, se for fazer, Pedrinho, com um cavalo muito, muito jovem, o cavalo pode ser... No caso, é um bico ao contrário, é isso? Não, ao invés de você colocar um corredor com a vara no chão, tá?
Tá. Você coloca uma ponta da vara, ao invés dela estar toda ela no chão, você coloca uma ponta da vara aqui em cima. Ah, tá. No paraflanco. E a outra ponta do chão, você vai fechando ela um pouquinho. Então o cavalo vai cada vez mais colocar o ombro para o lado. Tá? Principalmente aquele cavalo que no ar já busca, né? Exatamente. Você vê que ontem eu fiz os exercícios aqui em diagonal, né, com ângulo, e eu tentei manter, mesmo que eu saía da curva aqui, eu tentei manter a retitude e o cavalo reto no ângulo, tá? Vamos lá fazer para o outro lado. E agora, vamos lá complicar um pouquinho isso, tá, Pedrinho? Bora. Aqui eu já fico num processo, de percurso de um concurso. Vou fechar ela um pouquinho mais aqui, peguei uma distância um pouco menor. Boa! Toquinho bom. E por que não agora fazer a mesma coisa do outro lado? Olha lá o Oxer invertido que o Neco falou na live dele. Tá, eu fiz do vermelho para o Oxer e agora eu vou fazer entrar aqui bem na curva. Tenho que ter ela bem reta aqui. Vou olhar para lá. Tá, isso aqui, eu podia ter ido ali agora podia ter terminado aqui no exercício ao contrário. Enfim. Vamos deixar ela respirar um pouquinho. Bom demais. Pedrinho, eu acho que isso daqui tá visto. A única coisa que eu tenho que falar a respeito desse exercício de eu fazer o Oxer ao contrário, bom, eu passei uma vez, tá? Mas em nenhum momento eu vou colocar o meu cavalo jovem numa distância desconfortável, empurrando ele para um Oxer ao contrário. Tá? Por quê? Porque eu vou... Tem uma marcação, né, panelinha? Sim, mas eu podia tirar a marcação. Tira a marcação para mim, Cleito, fazendo um favor. E, bom, pode subir 2 furinhos. E o toquinho que ela deu no cavalete, ela foi... Relaxamento. Você lembra que eu falei ali dos 6 anos do exercício ao trote, que eu ia precisar passar 6, 7 vezes e talvez ele relaxasse? Se você ver, eu estou aqui brincando nisso com ela, não sei se ela passou 7 vezes, mas ela já tinha passado algumas vezes. Foi eu fechar um pouquinho o corpo e ela ter que chegar um pouco mais perto, e ela sozinha relaxou e fez um toquinho. Uhum. Eu vou tentar ir desse pro vermelho, tá? Antes eu vim do outro lado, agora eu vou buscar fazer o contrário. Vou repetir mais uma vez. Você não gostou da passada?
Gostei, mas eu acho que a minha conexão depois do salto pode ser melhor preparada. Tá? Eu não contei a distância do Oxer para o vermelho, mas eu posso talvez aguentar menos perna aqui, aguentar ela mais reta aqui. E aqui, olha, veja que já ficou uma chegada com espaço mais... Ficou um espaço mais igual perante a todos os lances que eu dei entre um e o outro. Não sei quantos lances eu dei. Também não me interessa. O que me interessaria, por exemplo, é se eu quero ensinar ao meu cavalo a sair na perna exterior buscando salto, por exemplo, se eu der o vermelho e vou pro Oxer, aí eu quero pegar ele num ângulo, tá, de um desempate, aí eu conto para ver a capacidade que eu tenho de tirar um lance disso. Claro. Tá? Cleito. Muito bom. Vamos deixar ela respirar. Vamos deixar ela respirar um pouquinho. Deixa esse, coloca a vara deixa só o de trás, coloca uma embaixo daquele, tá? Pode essa vara vir de marcação para cá, deixa ela no chão, tá? Um pouquinho mais esses paraflancos podem ir, paraflanco pode ir para trás ali do outro. Mesma coisa lá no outro. Tá. Agora você vai pegar no paraflanco ali. Traz ele para cá. Tá, eu vou medir dos dois lados só para isso daqui ficar reto e igual. Ô, Panelinha, pode ir montando. O trabalho que você leva no dia um cavalo é mais de 1 hora, né? Desculpa, Pedrinho, é que eu sou meio ruim de matemática. Pode ir mais um pouquinho para lá, Cleiton. Você conta diferente de todo mundo. Eu estava aqui contando, eu estava te ouvindo, se eu levo mais de 1 hora... Pelo aqueles vídeos que você me mandou, uma passada de 10 minutos no percurso de varinha no chão. Né? Agora, se eu fosse um cavalo, eu gostaria de estar fora da... Não, a do meio fica, Cleiton. Fica uma do meio. Tá. Vamos fazer um duplinho aqui, tá, Pedrinho? Tá. Se a gente for fazer esse trabalho com o potro com paciência, Pedrinho, mesmo que eu não faça todas as etapas, não significa que eu vá ficar trabalhando ele 1 hora, tá? A gente teve 1 hora de live ali com o potro alazão, mas na verdade ele ficou galopando pouco. Claro. O Todd falou que está muito pouca aula, que você tem que pegar outro cavalo para dar continuidade. Não, a cavalada já tá... Casa de Papel. Cavalada já tá jantando. Tá, Cleiton. Temos 5 minutos. Quer fechar? Fecha aí. Fecha aí, Pedrinho. Fecha. E a gente já vai terminar com o duplo agora, tá? Mas pode fechar. Um monte de pergunta aqui. Por favor, se puderem repetir na próxima live, tá? Vou encerrar e vou abrir outro. Cleiton, a Chica